Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as ações que o Barsi comprou e comentou bastante, mas deram errado. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E nesse vídeo eu quero trazer um alerta e uma lição para todos nós, que é: os bilionários da Bolsa de Valores não são infalíveis. Inclusive, no curto prazo, eles podem cometer mais erros do que acertos. Mas, como eles possuem e possuíram visão de longo prazo, foram vencedores. Então, se você for disciplinado, se você for otimista com longo prazo, paciente, é bem provável que você tenha sucesso no mercado financeiro. Mas é importante também olharmos para os erros, não simplesmente com aquela visão pessimista de que tudo vai dar errado. Não, para que nós daqui para frente façamos diferente, façamos melhor. E também quero comentar aqui a respeito dessas empresas, o que elas deram errado, o que elas tem de bom ou de ruim. Então não deixe de já clicar aqui no botão de gostei, porque poucos terão a coragem de trazer um vídeo como esse. E a primeira ação da nossa lista é o IRB, que, claro, recentemente deu uma disparada, chegou aqui em agosto em R$ 29, comecinho de agosto, e no mesmo mês deu aquela disparada monstruosa, agora quase R$ 48, superando o pequeno topo formado em maio de 2024. Ainda assim, o IRB foi uma pura destruição de valor. É claro que o Barsi não começou a comprar nem a comentar sobre IRB aqui nesse topo histórico, quando tivemos a denúncia das fraudes contábeis no IRB. Não, mas ele começou a falar sobre IRB aqui a partir de 2021, 2022. Então sim, tivemos uma destruição de valor a partir do momento que o Barsi começou a comprar e começou a falar sobre IRB. Então ainda não teve a recuperação apesar dessa alta. Para que de fato os investidores que começaram a comprar com o Barsi cheguem ao ponto de equilíbrio, ou seja, fiquem no 0 a 0, é bem provável que eles tenham que ter uma valorização de 100% a partir do patamar atual, ou até mais do que isso. Eu vi até mesmo investidores vendendo o IRB a descoberto via puts. Sim, vendendo puts sem cobertura. E aí ficaram extremamente alavancados, pensando que IRB tinha chegado ao fundo do poço. E IRB continuou caindo. Portanto, muito cuidado, porque o bilionário, ele não tem, ao contrário do que você pensa, uma informação privilegiada, algo muito específico e que só os diretores da empresa sabem. Ele não tem acesso a isso. Porque se tivesse, ele não cometeria o erro de entrar numa empresa num preço completamente equivocado naquele momento. O bilionário, ele não acerta o fundo do poço a não ser com sorte, assim como qualquer investidor. Agora, a diferença do bilionário para você é que ele não se importa com as perdas de curto prazo e também porque ele tem dinheiro e muito fluxo de caixa para ir abaixando o preço médio, mesmo que uma ação está eventualmente se deteriorando. Então ele consegue ir reduzindo as suas perdas até eventualmente chegar no fundo do poço. Mas não há nenhuma garantia. A empresa pode quebrar, pode continuar declinando, pode estar na segunda recuperação judicial, como é o caso da Oi. Então o risco existe de qualquer forma. Eu particularmente prefiro não ficar abaixando o preço médio sem fim de uma empresa que está perdendo valor. Se eu verifico que uma empresa está perdendo valor, não é simplesmente caindo de preço, perdendo valor mesmo, perdendo fundamento, nesse caso eu prefiro vender ou parar de aportar completamente. Porque eu sigo a filosofia do Peter Lynch de tirar completamente as ervas daninhas da carteira e focar nas nossas flores. Então as flores você rega e as ervas daninhas você extirpa rapidamente. Não fica ali regando as ervas daninhas, como muitas vezes acabamos fazendo, porque não aceitamos as perdas. E até mesmo bilionários acabam cometendo esse erro. Eu estou dizendo que IRB é uma empresa sem nenhum fundamento? Não estou dizendo isso. Vem melhorando. Mas teve investidor denunciando o Barsi, teve investidor processando o Barsi. Mas foi erro do investidor, porque o Barsi também perdeu dinheiro. E em nenhum momento ele falou para você comprar naquele ponto de compra, naquele momento. Você comprou porque você quis, porque você foi fraco, se deixou ser uma vítima. Eu já falei em outro vídeo aqui no canal que você não deve simplesmente comprar uma ação, um ativo, porque alguém está falando sobre ele. Principalmente youtubers, que são remunerados pela sua audiência através de visualizações. E eles fazem conteúdos com base no interesse, não com base exatamente naquilo que é o melhor para o momento. Se você quer aquilo que é o melhor para o momento, você precisa assinar o clube de membros, comprar o curso daquele influenciador. Porque se você tem a mentalidade de que é só ficar naquilo que é de graça, então você precisa ser muito resiliente e muito esperto. E ter muito tempo para se dedicar.
Se você entende que essa pessoa, tá tudo bem. Mas se não, cuidado. Muito cuidado. A segunda ação dessa lista é a Taurus, TASA 4. Também foi uma destruição de valor e vem se deteriorando, ao contrário do IRB, que vem melhorando. A Taurus nesse momento custa R$11. E foi aqui, exatamente em 2022, quando ela custava mais de R$20, que o pessoal começou a falar, e o Barsi, sobre Taurus. Quem acabou comprando e não abaixou o preço médio está com uma perda de mais de 50%. E qual é o grande problema de Taurus? Aqui eu vejo que realmente foi um erro. Não necessariamente o Barsi perdeu dinheiro. Por quê? Porque o Barsi começou a comprar Taurus quando ela valia R$3, R$2. Então ele já ganhou o dinheiro. É diferente a situação dele. Você que começou a entrar quando o Barsi ficou comentando sobre isso, aos R$20, você perdeu dinheiro. E continua perdendo. E não me venha com essa história de que se você não vendeu, você não perdeu. Isso não existe. Você não perdeu para fins tributários, mas você perdeu. Afinal de contas, cadê esse dinheiro? Ah, mas vai voltar. Sério? Que garantia você tem que vai voltar? Cuidado com os bullshits do mercado. Isso não existe. Se você perdeu, perdeu. Não há garantia de recuperação. Então, aceite isso que a sua vida vai mudar como investidor. Mas voltando com Taurus, o que está acontecendo hoje? Só por esse índice preço-lucro alto, você já percebe que é uma empresa muito cíclica, porque os resultados caíram fortemente e mesmo com a cotação caindo bastante, o PL subiu muito, significando que o lucro caiu tanto que mesmo com a queda das ações, o múltiplo ainda está alto. Então, quer dizer que a ação poderia cair ainda muito mais para o múltiplo ficar mais razoável. E geralmente quando isso acontece, quando uma empresa está caindo muito, vai um segredo aqui para vocês, o alvo dos vendedores, das pessoas que estão shorteadas no papel, é fazer com que o papel negocie abaixo do valor patrimonial. Então, Taurus poderia cair facilmente mais 20%. Por isso que hoje eu estou longe de Taurus com os meus clientes. Eu também prefiro dizer para ficar longe, porque ela pode cair ainda muito mais. Ah, mas não tem perspectiva de recuperação? Por enquanto, o resultado só vem declinando. Você aqui no Investidor 10 pode clicar em contábil, você vai perceber que já teve prejuízo no passado, e aqui nos resultados de Taurus, clicando aqui em trimestral e em valores detalhados, você percebe que o lucro líquido foi negativo no segundo tri, mas olha para a geração de caixa, caiu em relação ao primeiro trimestre. Então a geração de caixa vem caindo, inclusive fazendo com que a empresa tenha um lucro líquido negativo, ou seja, um prejuízo. Então ela continua perdendo fundamentos, pelo menos por hora. Mas o que realmente me preocupa com Taurus é aquela propaganda enganosa de que a Taurus não dependia do Brasil nos seus resultados. E foi somente o Lula impor as suas restrições que os resultados começaram a declinar completamente. Claro que Taurus não depende só do mercado doméstico, mas dependeu muito. Então não existe aquela ideia, não pelo menos na realidade, de que a Taurus é blindada em relação ao Brasil. Esqueça isso, porque isso é um grande bullshit. E isso se provou aqui no tempo. Por isso hoje, particularmente, não é nenhuma recomendação, prefiro ficar longe de Taurus, mesmo que ela venha disparar, longo prazo, etc. Mas eu prefiro ficar longe. Quando a quebra de confiança ocorre, é muito difícil de conquistar novamente. É o caso do IRB. Crise de confiança continua. Então, uma empresa quebrou a confiança, fica difícil de confiar novamente. E eu sou daqueles que passa a ser completamente cético. E aí eu nem olho mais para a empresa, parto para outra. É assim que eu opero. A terceira ação da lista é a S Brasil, que foi recentemente incorporada pela Auren Energia, também foi um erro. Se a gente pega aqui desde abril de 2021, foram 30% de queda, a empresa não pagou dividendo, ficou super alavancada e foi uma das maiores propagandas que houve do público do AGF, do Barsi. Foi uma empresa que se alavancou demais, a operação ficou insustentável, o controlador quis vender de qualquer forma, a Auren aceitou pegar os ativos, então foi uma empresa que só fez o investidor perder tempo. E hoje, particularmente, eu já venderia esse papel porque já não faz mais sentido permanecer nessa empresa. E aqui é uma prova de que não é porque a empresa está no setor elétrico que está tudo certo. E também não é porque a empresa não é do setor de distribuição, como muitos acabam falando, distribuição é mais arriscado, a S Brasil geração, então teoricamente seria menos arriscada. Não é bem assim. A empresa se mostrou como cíclica. Então veja que você acaba pegando algumas abstrações que são ditas no mercado e acaba simplificando demais a realidade, mas quando você realmente se aprofunda e experimenta, tem tempo de tela, você vê que não é bem assim como falam. Assim como não é bem assim como falam a ideia de que eu não vou investir em varejo, eu não gosto de varejo, eu não invisto em empresas cíclicas. Não é bem assim também. O Barsi investiu recentemente em CSN Mineração, uma mineradora, uma empresa super cíclica, assim como a Vale. Tem gente também do AGF investindo em Vale, Petrobras. Temos ainda a própria Unipar Carbocloro,
que também foi uma destruição de valor, ficou acima dos R$ 100 e agora está nos 50. E não há perspectiva de recuperação, o resultado vem caindo também. Mas essa, concordo com vocês que é uma boa empresa, não perdeu fundamentos igual a Taurus, não teve perda de confiança, é só um ciclo mesmo. Mas, de novo, isso só demonstra que o bilionário muitas vezes pode dizer alguma coisa. Ah, não invisto em empresa cíclica, mas tem com maior participação na carteira uma empresa cíclica, apesar de ter se valorizado muito. Outra empresa que não deu certo, Cielo, se a gente pega aqui desde o seu topo, que foi aqui em 2016, a ação chegou acima dos R$ 20, e aí ela fechou o capital, aqui perto dos R$ 6. Também foi um erro, mas a empresa nunca deu prejuízo. É que realmente o mercado acabou se tornando muito concorrido, atrapalhando a operação da Cielo, que nadava de braçada até 2016. E aí tem alguns micos, né? Ocean Pact, que o Barsi pegou no IPO por indicação de um amigo. E também tem a Paranapanema. Outro mico, empresa sem nenhum fundamento, zero. Em recuperação judicial, só dá prejuízo. Só nos últimos 12 meses perdeu 63% de valor, mas ele tem pouco. Claro, são alguns milhões, mas para ele é muito pouco. Mas é outro meme aqui. E aqui é minha opinião pessoal. Se for para ter uma ação sem fundamento nenhum, zero fundamento, por que não ter um pedaço em criptomoedas? Ah, mas criptomoeda não é segura, mas hoje você tem ETF de criptomoedas. Então se você eventualmente quer especular, porque isso aqui é especulação pura, ou você duvida disso, ou você duvida que isso aqui é um trade. É claro que ninguém vai admitir. É claro que se você perguntar para o pessoal que tem Paranapanema e falar, não, eu entendo que ela está numa reestruturação, você pode criar a tese, a narrativa que você bem entender. Mas a verdade nua e crua é, Paranapanema é uma empresa puramente especulativa para fazer trades. E já que é para isso, por que não ter Bitcoin? Por que não ter um pouquinho de criptomoedas, que inclusive são até mais convexas e não perderam o fundamento quando você olha para Bitcoin? Não perdeu fundamento? Há quanto tempo já se fala que o Bitcoin morreu e nunca perdeu fundamento? E ainda por cima, você não vai estar exposto só em ações, concentrado só em ações. Você vai ter outra classe de ativo via ETF se você quer a segurança de uma grande gestora como a BlackRock. E claro, não estou aqui trazendo apenas como se o Barsi cometesse esses erros entre os bilionários da Bolsa de Valores. Vamos pegar aqui o caso da Cogna. Quem que ficou falando bastante de Cogna? O Sr. Luiz Alves. Acabou errando. E ainda o fundo dele é cheio de Cogna. E a empresa já faz quanto tempo que não retorna valor para o acionista? Erro de um bilionário. Ah, mas a ação depois pode disparar. Mas espera aí. Então quer dizer que eu posso ficar 10 anos perdendo valor, ou até mais do que isso, aí depois ela dispara 100%, tá tudo certo? Peraí. E o custo de oportunidade de ficar 10 anos numa empresa que só entregou prejuízo? Quanto você poderia ter ganho em uma ação mais consistente no mesmo período? Saiba ter esse senso crítico também. E aqui, por exemplo, Light. Light você pode pegar o fundo do Lírio Parisotto, fundo Samambaia também. O fundo Samambaia, que é o maior acionista de Vibra, ele é do Ronaldo César Coelho, tem uma grande participação em Light, e a gente sabe o que vem acontecendo com Light também. Então, se você acha que bilionários não especulam com uma ação, por exemplo, que perdeu seus fundamentos, dando prejuízo, você está errado. E se você acha que eles não erram, você também está errado. Então, o jogo é você acertar mais do que errar, ou se você errar mais, os acertos compensarem o erro, ser consistente, disciplinado, ter visão de longo prazo. Até pode especular um pouquinho, como você viu, não vai dar nada, desde que seja com pouco capital, pensando em convexidade, mas entendendo que o grande volume do seu capital precisa estar em ativos mais seguros, com mais consistência, que geram fluxo de caixa com previsibilidade. É assim que você vai vencer no jogo da Bolsa de Valores. Não me entenda mal, eu não estou aqui para fazer você supor que eu não admiro essas pessoas. Admiro completamente todos eles, pelo comportamento incrível que eles tiveram, pela experiência de mercado, pelo patrimônio que construíram. Eu não sou nada perto deles. Mas isso não significa que eu não vou trazer aqui para o meu público determinadas falas ou comportamentos que, na verdade, não são bem aquilo que aparentam para você. Principalmente se você está começando na bolsa, se você ainda está despreparado. Então, meu trabalho aqui é defender o seu interesse, pequeno investidor, o que não significa que eu não admiro esses bilionários. Então saiba diferenciar essas coisas, senão você vai vir aqui nos comentários e falar um monte de abobrinha. E claro, a gente não pode deixar de, infelizmente, falar de imposto de renda quando a gente está falando de bolsa de valores. Mas para isso, para te ajudar nesse sentido, existe o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, e por meio desse aplicativo, além de declarar o seu imposto de renda em apenas 5 minutos, você paga a DARF internamente no próprio aplicativo, que já faz todo o cálculo para você, então você não vai ter mais esse trabalho de apuração. O prejuízo já é compensado automaticamente. Se você tiver valores em atraso para pagar, o aplicativo já vai apurar para você desde 2020.
vai consolidar tudo isso para você. Você vai pagar por Pix, cartão ou boleto, tudo de forma automatizada no seu aplicativo, com a segurança da indicação da B3. Então, caso você tenha interesse em testar o aplicativo da Grana, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai ter tudo da Bolsa de Valores e Imposto de Renda. Assinando com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. Link aqui embaixo. E também, se você precisar de um consultor de investimentos ou um mentor para alavancar a sua carteira, para analisar a sua carteira, para acompanhar a sua carteira conjuntamente com você, o link vai estar aqui embaixo também para você conhecer as nossas mentorias e consultorias. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!